a mais um episódio do Plástica Sem Medo. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Davi, é um advogado especialista em saúde e tecnologia e vai bater um papo legal com a gente hoje. Seja bem-vindo, Dr. Davi. Muito obrigado, é uma honra e um privilégio. Olha só, ganhei até uma caneca aqui, pessoal. Plástica Sem Medo. Agradeço. Obrigada, Davi. Vamos começar com um assunto bem legal. A gente sabe que o CFM aí liberou, né, a publicidade médica, vai entrar aí, eu acho que o ano que vem, né? E eu queria que você falasse o que isso impacta aí na decisão dos nossos pacientes, agora que é possível aí ver tantos resultados, né? E o que isso também pode acarretar aí em riscos. Ok, legal, uma boa pergunta. Eu acho que vamos fazer uma introdução pessoal sobre a publicidade um pouco no Brasil. Turma, é assim, no Brasil, nós sabemos hoje que está entre o primeiro e o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Então, nós estamos pela lista da ISEPS, né? E a questão é que na lista dos 20 países que mais faz cirurgia plástica no mundo, só o Brasil proibia publicidade médica. Como a gente fala publicidade aqui, né, estamos falando o cirurgião exibir imagens de paciente. É isso que nós estamos falando. Qual que é o impacto que isso tem no Brasil? Né? E qual que é o impacto dos seus pacientes? Então, eu vou dar uma referência, isso pode ser bem legal. Singapura não está entre os 20 países que faz mais cirurgia plástica, mas Singapura também proibiu pré e pós. Não pode postar imagem de pré e pós em Singapura. Como é que funciona lá a cirurgia plástica, que é um país extremamente rigoroso, nós sabemos disso. Quando o paciente quer consultar com o cirurgião plástico é obrigado, pelas regras de Singapura, encaminhar uma prévia para o paciente do orçamento mínimo da cirurgia dele. Então, vamos supor, eu quero agendar com a doutora Sueli uma consulta, você me encaminha uma prévia, meu preço mínimo é esse aqui. Aí, se eu aceitar, aí eu marco a consulta. Interessante, né? O que isso tem a ver com publicidade? Vou explicar agora. No Brasil, a gente não pode usar imagem de pacientes e também a gente, na época, não podia falar sobre os nossos preços. Então, não era por não querer, não podia também expor os preços. Então, o paciente, para descobrir o que você faz, qual é a tua área, ele tem que marcar uma consulta contigo. E aqui é um problema, porque a cirurgia plástica hoje, ela se tornou, eu vou usar a expressão do Atul Gawande, que é um cirurgião em Harvard, ele fala que nós saímos de uma época de cirurgiões médicos cowboys, aqueles que faziam de tudo. Uma nova fase é uma era que a gente chama de cirurgiões pilotos de corrida. Nós ultra especializamos. Foi mais ou menos o seu caso, né, Su? Sim. Você hoje é uma grande especialista em corpo. Isso. Então, vamos dar um exemplo que eu quero operar o nariz com você. Só que você não pode mostrar o que você faz no seu trabalho. Você não pode mostrar a sua cirurgia. E você também não pode mandar preço para mim. E aí eu vou marcar uma consulta, porque alguma colega minha operou com você. Aí eu chego lá e falo, então, doutor, eu vim aqui operar a orelha e o nariz. Aí você fala, meu amigo... Não faço. Não é mais, né? Poxa, mas doutora, mas eu paguei a consulta para a senhora falar para mim que não faz? Então essa é uma situação extremamente delicada, né? Então assim, para o paciente, o que isso melhorou? Eu estou vendo o trabalho do cirurgião, então eu sei o que ele já faz, certo? Então eu falo, olha, eu gosto do trabalho dele, estou vendo o trabalho dele, é isso que eu quero, então a minha consulta já não vai ser em vão, porque ele faz isso que eu quero. Sim. Certo? E a segunda questão é que agora você também pode mandar o preço para ele. Então ele fala, doutor, eu quero ir aí, eu quero ter uma ideia de preço. Fala, meu preço mínimo é isso aqui. Pronto, já resolvi um problema, porque às vezes o paciente não tem as condições financeiras para pagar um mínimo, então ele vai procurar um outro colega, sem problema nenhum. Então, só nesse aspecto, olha o quanto a gente mudou para o paciente. Para mim, isso é fantástico. Agora, para o cirurgião, mais ainda, porque virou agora uma competição feroz, né? Assim, Então, tantos cirurgiões mostrando o seu trabalho que o paciente agora tem que escolher vários. Tem um leque de opções agora. Ah, sim. É isso aí. E o que você me diz em relação, assim, a gente sabe que podem acontecer aí, a grande questão era como que a gente vai liberar e vai controlar isso, né? Será que não tem um Photoshop ali? Será que não tem ali uma inteligência mexendo naquela foto? Isso é uma questão que Sim, assombrava nós, Foi, inclusive. exatamente, foi proibido. Então, o conselho ele teve uma pressão muito grande em relação de liberar isso. Então, o que a gente sabe dos bastidores, né? Aliás, deixa eu contar um pouquinho de mim aqui para o pessoal, para o pessoal saber Sim. aqui. Tá, pessoal, eu me formei em Direito, me especializei no MIT, em Design de Dispositivos Médicos Implantáveis, e também fiz parte do Programa das Nações Unidas. E eu sou praticamente, quando eu voltei para o Brasil, eu advoguei para 3 multinacionais na área de órtese, próteses, materiais especiais. Larguei eles, porque eu abri uma empresa, que foi a minha primeira empresa de tecnologia, que é a Docway,
que hoje é a maior empresa de telemedicina e atendimento médico da América Latina. Então, eu já vendi essa empresa, né? Hoje eu e o Fábio lançamos ela. Ela faz mais de 150 mil atendimentos por mês. E agora estou fazendo minha segunda empresa. Então, na época que eu tinha vendido essa empresa, eu estava pensando, o que eu vou fazer na minha vida, né? Qual que é a minha próxima aventura? E eu virei pesquisador do Conselho de Medicina. Então, quando eu me tornei pesquisador do Conselho de Medicina, eu fui o único advogado a ser convidado para ser um pesquisador, eu comecei a entender as resoluções deles, obviamente, e as pessoas que estavam lá dentro. Né? Depois disso que eu acabei trabalhando depois com muito cirurgião plástico, mas... E nessa compreensão de como o Conselho pensa, que eu descobri, falei, peraí, essa questão da publicidade aqui era muito duvidosa, até para eles. Eles mesmos não tinham um consenso. Sim. Então, o que acontecia muito na época era conselhos regionais interpretavam de uma forma diferente de outros conselhos regionais. Então, com essa nova regra, a nova resolução que sai em 2024, ela consolidou, olha, todo mundo pode usar imagens de pacientes, mas essas imagens não podem ser alteradas, editadas, porque teve uma pressão muito grande para isso. Para o paciente, eu vejo isso da seguinte forma. Você vai operar uma pessoa. Você vai usar a foto dela, que o paciente já autorizou você a usar essa foto. Você editou essa foto, você alterou ela. O paciente vai ver isso, não vai? Ele vai ver, poxa, peraí, doutor, você alterou minha foto, eu não estou desse jeito, não. Você acabou de criar uma prova robusta para que esse paciente tome providências contra você. Sim. Então, eu acho que o cirurgião de boa-fé, você e muitos outros colegas, não vão fazer isso, porque eles sabem, até por uma questão lógica, se eu alterar aqui, a pessoa que eu operei, ela vai ver eu alterando essa foto. É óbvio que ela não vai gostar disso. E obviamente, ela vem para cima de mim. Sim. O que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, hoje, você tem os pacientes lá, eles são muito, muito agressivos em relação a essas coisas. E eu acho que isso também vai acontecer no Brasil. Então, se alguém agir de má fé, essa pessoa vai ter consequências por ter agido de má fé. Eu acho que é uma questão até de caráter e índole, são coisas, né, que não dá pra gente escolher. Isso é absurdo. Davi, a gente sabe que hoje o turismo médico é uma coisa muito comum, né, apesar de não ser conhecido, né, por todo mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse turismo médico, que eu tenho certeza que muita paciente não tem noção de como isso está grande. Eu acho que você tem experiência com isso também. Você já pegou uns gringos aí, né, Sô? Já. Então, acho que o pessoal não tem muito essa ideia aqui, mas... primeiro, qual a importância disso? Na minha concepção, tá? Eu acho que quando você é cirurgião e você pega bastante estrangeiro para operar, acho que é o seu caso, você começa também a ganhar uma visão estética daquele país. E isso é uma coisa muito engraçada, porque eu conversei com muitos cirurgiões de fora, vários congressos que a gente acaba indo, e você tem um senso estético distinto mesmo, principalmente na plástica facial. Você tem, assim, a gente olha o nariz da França e fala assim, esse nariz não é bonito, não. Mas para ele está lindo. E a gente vê o nosso, é bem diferente. Assim, na parte de corpo, como você faz, eu acho que talvez só a Colômbia e os Estados Unidos tem uma estética que nos agrada aqui no Brasil. Sim. Outros eu acho países, que é a América do Sul, na verdade. Eu acho que na Europa, em geral, eles não têm muito esses cortes como nós trabalhamos, né? Enfim, então o turismo, ele permite primeiro ampliar a visão estética do cirurgião. Então, você vai ter um cirurgião mais experiente. Já começa, isso é muito bom para o mercado. Segundo, há um movimento financeiro aqui que as pessoas não entendem. Por exemplo, a Turquia hoje, que é um país que mais movimenta, um dos países que mais movimenta turismo, junto com a Colômbia. A Colômbia atende hoje quase 30% de pacientes estrangeiros lá. E a Turquia acho que é 29%. Quando o paciente estrangeiro vem, o turista vem, ele vai se hospedar, ele vai se alimentar em algum lugar, vai comprar um monte de coisa. Então, sim, há um movimento financeiro naquilo. Sim. E o país também acaba ganhando uma fama cultural. Nossa, aquele país gostoso de visitar, vamos passar mais férias lá, vou levar mais pessoas para lá, vou pedir para meus amigos também indicar para eles. E isso é muito bom para a imagem do país lá fora. Então, você tem dinheiro circulando, você tem uma melhor reputação, você tem profissionais da saúde criando melhor senso estético, conhecendo o senso estético de outras nações. Todo mundo se beneficia nisso, imagino eu. Sim. Quem que não ia se beneficiar nisso? Né? Então, de fato, essa é a minha nova luta hoje. Eu estou tentando lutar para ter melhor turismo médico no Brasil. Então, vou usar o exemplo da Argentina, que, com todo respeito aos nossos irmãos, eles estão passando uma situação muito difícil hoje, né, financeiramente, né? E lá você tem um câmbio de dólar específico para cirurgia plástica. É muito doido isso. Você tem um câmbio só para cirurgia plástica.
E o Ministério do Turismo deles tem um braço para turismo médico, tipo, como se fosse uma comissão, focada apenas em turismo médico. Que legal. E aí, quando o paciente estrangeiro vem para lá, ele ganha um ticket, como se fosse um ticket de $200 para gastar. Em restaurante, seja, né? os negócios. Então, eles estão fomentando mesmo que as pessoas vão lá, frequente. A Argentina atende hoje, acho que 10% dos pacientes são pacientes estrangeiros. O Brasil, de acordo com a ISEPS, está acho que em 6%. Nossa, baixo, né? É baixo, pois é. É aquilo que você falou, é pouco, muitas vezes pouco divulgado e a gente precisa também que essas informações cheguem, né? Com a publicidade agora, talvez vai mudar tudo, Isso né? aí. É o que você falou, muita gente não sabia, não tinha conhecimento do que praticávamos aqui, né? Eu gosto muito de defender o Brasil, porque eu acho que a melhor cirurgia plástica é a nossa, né? Nós somos cirurgiões de muita qualidade, a gente está sempre buscando, então, claro que eu vou roubar uma sardinha aqui pra gente, né? Vai lá, não tem nem dúvida, tem que, no mínimo, né? Lógico. Você viaja muito, Davi, a gente sabe o quanto você tá nessa busca aí. Acho que você viaja mais que eu, hein? Tô na correria também, né? Mas é uma coisa interessante. Você que tá lá fora, conversa com esses cirurgiões aí da Europa, né? Ásia, Estados Unidos ali, América no geral. Como que é a insatisfação dos pacientes? Como que eles lidam com isso? É uma questão assim que eu quero que você fale muito pra gente. Eu acho que os pacientes brasileiros vão se frustrar agora, porque, com todo respeito, viu, pessoal? Tenho família que opera também, tá? Tenho pacientes também na minha família. E a situação é muito interessante, porque a gente tem uma ideia de que tudo no Brasil é péssimo e ruim. E é difícil as pessoas entenderem que a cirurgia plástica no Brasil, como você levantou, está entre as melhores do mundo. Gente, é absurdo isso. Todo mundo vem para cá aprender, vem ter aula aqui. Assim, um palestrante para dar aula no Brasil, para ele é como se fosse uma final de Champions League. O cara fica orgulhoso para dar aula aqui no Brasil. O cara fica todo, nossa, eu fui dar aula no Brasil, cirurgia plástica. Porque nós somos a referência do mundo nisso. As pessoas não entendem como nossos pacientes são tratados como rainhas e príncipes aqui dentro. Se você opera nos Estados Unidos, hein? Que imagina, Sim. a América, né? Você opera chute na bunda, com todo respeito aqui. Não tem nada do que a gente faz para o paciente aqui. Ah, não, vou te dar aqui um gelinho, você vai ter aqui uma pessoa, meu telefone particular para ter. Nossa, você tá louco. Você nunca vai ter o seu telefone particular do cirurgião nos Estados Unidos. Isso não acontece, isso é sonho. Né? Ah, não, uma equipe só para te atender, uma fisioterapeuta. Todos esses cumprimentos que nós damos, às vezes roupão, chinelinho. Assim, se você fala isso com os cirurgiões de fora, eles não acreditam. Vocês dão isso? Né? Nós temos que dar, né? Porque é quase que os pacientes exigem muito da gente. Sim. E lá é no seco. Você opera, vai pro teu hotel e acabou. Sim. Fim. Aí tem lá as datas para você fazer o retorno, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, a atenção que muitos têm, eu sei que você tem muito disso, de no pós-operatório, concentrar no paciente ali, que o paciente, eu acho que ele sai mimado até depois, né? Depois de sair, não sei como é que volta para casa depois, né? Fala que a gente quase leva para casa o paciente. Leva para casa, né? Porque lá fora não é assim, definitivamente não é assim. E eu acho que como os estrangeiros vêm para cá e veem a gente fazendo isso, eles falam assim, cara... Que bom que vocês fazem, a gente não vai fazer. Por aí. Mas é bom as pacientes ouvirem isso para elas terem uma noção de como é diferente, né? De como a prática é diferente, a qualidade, principalmente a atenção e o carinho, né? Porque eu acho que aqui a gente meio que abraça o paciente mesmo. Mas eu vou te dizer também, sabe? Perdão. Eu acho que também tem um pouco... Não sei se eu estou sendo ousado, mas também a mulher cirurgiã, que é o seu caso, tem essa visão também um pouco de cuidar, né? Sim. Não que o homem não tenha, mas eu acho que tem um pouco de diferença ali. Tem um instinto ali. Sim, talvez porque... Eu não sei, eu tô imaginando aqui, tá? Porque eu converso muito com muita gente, né, sobre isso. Normalmente as pacientes mulheres... Não quero de nenhuma forma colocar fogo aqui, mas eu acho que tem um pouco de uma ansiedade que talvez precise de uma outra mulher para entender aquilo. Sim. Sabe? Tipo assim, eu sei que você tá passando, minha amiga, fica calma. Sabe? Então, não como o homem não possa entender, mas eu acho que talvez há esse toque feminino ali que... Faz a diferença.
É, né? Não sei. O que você acha disso? Ah, eu acho com certeza, né? Eu acho que a gente consegue se colocar no lugar da paciente, né, Pois Davi? A é. gente também passou por procedimento, a gente também sofre com essa ansiedade numa busca Ó, aí, muitas vezes, né, de querer estar sempre melhor. A nossa forma de lidar com a autoestima é diferente de vocês, né? A ah, autoestima, sim. para nós, ela impacta em todas as outras áreas da nossa vida. Pois Homem, é. muitas vezes, não. Homem, a gente sempre acha um pouco mais frio nesse quesito. Para nós, Não. não. Como é que é? Agora eu tô curioso. Eu vou entrevistar aqui, pessoal. Posso entrevistar também? Como é que, por exemplo, quando você atende homem, como que é, como você... Porque você tem uma visão completamente diferente agora, né? Sim, Mudou tudo, né? sim. É um nível de ansiedade diferente e acho que até expectativa também, né? Ah, é diferente, Davi. O homem, ele é muito mais prático, né? Ele é Hum. muito, tem muito menos detalhe. Eu Ah, brinco que às vezes a gente está numa consulta com o homem e a gente começa ali a pontuar algumas coisas que o homem olha assim e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu não enxergava assim. eu provavelmente E faria aí, isso. por ser mulher, aquilo É, pra ele, muitas vezes, ele fala, nossa, é a visão de uma mulher agora. Por quê? Quem vai olhar pra ele, né, muitas vezes pode ser a esposa, a namorada. Então, é isso assim. acaba impactando, porque a gente é muito mais detalhista, né? Então, É, né? a gente deixa Como é que eles pode, né? muito Não tem aquele negócio mais. que fala que mulher se veste pra mulher, né? Não é isso, né? Diz que é, né? Diz que é, mas na verdade é, viu? Porque a gente brinca que homem é muito tranquilo com isso. É que a gente que Não. cria essa ansiedade. E eu acho que isso é muito de cultura, sabia? É uma coisa meio Uhum, de cultura, assim, do jeito que a gente, né, hoje a gente é criada e tem muita uhum, coisa da antiga. Então a gente acaba sendo muito mais cobrado. E a gente que se cobra, né? Muitas vezes não é o marido, não é o hum, namorado, não é, né, a pessoa que você está se relacionando que te cobra. É ok. você mesmo, né? Isso Assim, é um ponto importante. você levantou uma coisa bem interessante, que tem se eu puder falar um pouco, eu lembrei de uma coisa na área de tecnologia, tem um pesquisador, um psicólogo búlgaro, chamado Alexander Todorov. Ele dedicou a vida inteira dele dando aula na Universidade de Chicago, uma coisa que ele chama de primeiras impressões. Então, ele tem a tese dele, então foi 30 anos de estudo, que quando a pessoa olha para alguém, ela tem uma primeira impressão imediata dessa pessoa. Fala, em um segundo, eu já Sim. sei, na minha cabeça, o que eu acho de você, ok? E aí um grupo na Áustria criou um algoritmo com base nos cálculos das primeiras impressões de Alexander Todorov. Então, qual que era a ideia? Olha que louco isso. O algoritmo, ele olhava a face dessa pessoa e ele dava essas características de que seria uma primeira impressão que eu teria dela. Caramba. Com base no estudo dele. Tipo assim, essa pessoa menos dominante, mais atraente, mais preguiçosa. São características que normalmente você olha a pessoa, você tem. É o Sim, primeira impressão ali. pré-conceito, Sim. né? Então, com base na linguagem dele. Então, o que eles faziam? Elas tinham essa ideia da primeira impressão e elas começaram a rever no sentido que eu acredito muito nisso hoje. Que talvez, quando nós estamos buscando uma cirurgia plástica, não necessariamente você quer ser mais bonito, talvez você queira que as pessoas mudem a sua primeira impressão. Você quer mudar a primeira impressão que as pessoas tenham de você. Interessante. Às vezes isso comecei a pensar, se isso não é possível também, isso acho que é possível. Ah, eu tenho plena certeza, assim, eu posso te dizer Não, um exemplo meu, né? Nada como uma mulher para falar disso, mas muitas sim. vezes é isso que a gente quer passar, né? A gente Mudar se olha ali e como o outro tá me olhando, né? Às sim, vezes eu não, quero mudar a forma que o outro tá me eu olhando. tenho isso. Eu tenho isso. De repente, A pô, gente se arruma, a gente vai no é, congresso e se arruma, não muitas sim, vezes porque vão te olhar, sim, né? exato. Vão Acho te que todo julgar mundo ali. faz isso, né? Então, assim, e às vezes você tem isso com o seu corpo também. Não tem como não Sim, ter, né? não tem como. Ah, não tem como. Eu tava vindo pra cá, eu tô no hotel por causa do congresso que vai ter aqui também, você sabe. E aí eu tava colocando camisa e eu vi que tava um botãozinho um pouquinho mais ali, né? Aí até pra mim mesmo, falei, caramba, esse botão aqui tá me incomodando. Isso aqui. Para você Qual é a ver, primeira impressão que as pessoas vão ter olhando lá esse... no podcast. Davi, aproveitando esse gancho, quais que são as principais queixas assim de pacientes que chega assim nesse meio que você tá mais envolvido que a gente muitas vezes? Você Pode tá ser. nos Ok. bastidores, né? Eu fiz olha que louco isso. Quando eu estava no CRM fazendo uma pesquisa, que é o que eu falei, nós fizemos uma taxonomia, que é um estudo de classificação, gente. E a gente queria descobrir qual era a especialidade que tinha mais processos éticos no CRM que eu estava. Eu não vou falar por questões éticas aqui, tá, gente? E a gente descobriu que o profissional especialista que mais tinha processos éticos era o psiquiatra.
Uau, toma essa, você assustou. Vendo? Olha isso. Ufa! Uau, é absurdo, assim, uau, e a gente começou a olhar, mas por quê? Quais são as Loucura. razões que levam tantos processos em cima do psiquiatra, né? Então a gente estava tentando classificar isso. Sim. Coitadas, eu juro pra você, Se surpreendeu? me surpreendi, com certeza me surpreendi. E isso foi interessante porque nessa classificação que nós fizemos, eu usei como referência a classificação de risco que a gente tem na parte das Nações Unidas, nós usamos lá também. Na cirurgia plástica, eu não sou o dono da verdade aqui, então, mas a gente faz muito estudo jurisprudencial. Sim. Então a gente quer entender o que está no processo, o que as pessoas discutem na jurisprudência. E aqui talvez os pacientes vão se frustrar um pouco. Não frustrem-se, tá? Mas normalmente as queixas não são de lesões ou sequelas. Não é a grande maioria. Então, você poderia até entender, me deixou sequelado, com lesões, vai ter um monte de processo de lesões ou sequelas, e acho que as pessoas já sabem disso. Não. Esse número é muito, muito, muito ínfimo, muito pequeno de processo quando envolve isso, mas muito pequeno. A maioria estão querendo discutir questões relacionadas à satisfação estética. E aqui vem um problema, porque isso frustra muito, porque boa parte elas acabam não ganhando. Mas por quê? Eu sempre falo isso e, infelizmente, nós precisamos reeducar o que é uma cirurgia plástica nas pessoas. Sim. Nós precisamos fazer isso. Eu sei que é chato até falar isso. Eu não quero frustrar ninguém, mas acho que precisa ter uma educação do que é uma cirurgia plástica. E talvez as redes sociais não ajudaram muito nisso, não. Mas nós estamos precisando, porque nós viemos de um nascimento de uma ideia de reparar, que não mudou muito, nós continuamos reparando, né? E agora nós temos uma ideia de transformar. Sim. Então, assim, o que é transformar? Quero ser diferente. E aqui me assusta um pouco isso. É onde entra a expectativa da realidade. E isso acaba que está muito distorcido, né, eu acho que sim. Eu imagino que deve ter um monte de paciente advogado aqui. E até que não é paciente advogado, normalmente nós temos uma ideia, porque a única especialidade da medicina que a gente discute no direito, uma obrigação de resultado, é a cirurgia plástica. Então, para quem não sabem, provavelmente deve saber, mas quando você falar em obrigação de e-mail, nós estamos falando de eu tenho que provar que eu dei o meu melhor e que o meu melhor está dentro da literatura médica. Quando eu falar obrigação de resultado, aqui começa um problema. O que significa obrigação de resultado? A maioria vai responder assim, a cirurgiã tem um dever de me entregar o resultado. Mas que resultado? O resultado que eu quero. Ok, então, se é isso, vamos dar um exemplo. Vamos pressupor que eu sou uma mulher, eu tenho 65 anos e eu quero ser Angelina Jolie. Então, eu vou lá buscar, operar com você porque eu quero ser Angelina Jolie. E aí a pessoa fala assim, não, mas você está exagerando. Eu estou exagerando? Você não falou que é um resultado? Eu quero esse resultado. Não, mas isso é exagero. Você tem que ser uma coisa mais flexível. Então é um resultado flexível? Então não é só um resultado, é um resultado flexível, racional. O que é o resultado? Porque se você falar para mim, não é só um resultado, é um resultado flexível, razoável. Opa, então mudou. Você colocou uma palavra a mais no resultado agora. Sim. Então não é mais o resultado, é o resultado razoável. Como é que resolveram isso lá fora? Tá? Vamos pegar o critério lá fora internacional. E isso é importante porque o direito médico no Brasil é uma criança. Para vocês terem uma ideia, a gente já julgava casos de negligência médica em 1490 na Inglaterra. Nem Brasil existia. Olha que doido. Existia. Era uma coisa doida. Um dos primeiros casos que nós temos jogado foi nas leis da Idade Média da Inglaterra, do Reino Unido. Pelo menos de julgamento moderno, que a gente fala, né? E o que nós queremos dizer aqui com um resultado razoável? As outras nações, elas entenderam o seguinte, e vamos usar essa expressão aqui. Um erro, uma falha, é quando você tem um ato médico, um ato cirúrgico, abaixo de um padrão esperado por outros especialistas daquela área. Sim. Então, seria que eu chamo aqui 5 cirurgiões, plásticos também, mostro o corpo aqui, e falo, o que vocês acham disso aqui? Tá bom para vocês? Os 5 falou que tá bom. Então, dentro da minha especialidade. Tá bom? Mas o paciente quer ficar Angelina Jolie. Para ela não tá bom, mas vocês 5 estão bom? Então, lá fora, a maioria dos países do mundo, o paciente não ganha processo. Se os 5 aqui falaram, não, cara, podia ficar melhor, o paciente ganha um processo. Então, como é que a gente faz isso no Brasil?
né? As pacientes não têm essa compreensão do que é ser resultado, porque Sim. esquecer a palavra razoável depois do resultado, com todo respeito. E às vezes acontece isso, às vezes vai uma discussão no sentido de isso não, eu quero mais, aquilo está além do razoável. Então, boa parte dos litígios, e não que não tenha litígios que envolvam sequelas, litígios que envolvam abaixo do padrão esperado, existe tudo isso, gente, mas boa parte dos litígios é o fora do razoável. Por isso que acaba acontecendo. E a maioria dos cirurgiões que eu conheço, e isso vai assustar aqui um pouco, quando eles percebem que acham que eles podem fazer melhor, a boa fé deles fala assim, não, olha, eu acho que eu posso fazer melhor que isso, vamos fazer um refinamento? Sim. Tá tudo bem. E quando o caso é muito difícil, mas muito difícil, não é nem um pouco vergonhoso. Eu acho que é humano você falar, olha, eu tive dificuldade no seu caso, foi difícil, eu quero refinar. Então, assim, boa parte dos meus clientes falam, eu vou refinar, não tem problema nenhum. Qual é o problema de eu refinar? Nós temos que acabar com esse problema de, não, tudo tem que acontecer da forma que eu quero na primeira vez. Sim. E aí vem a outra problemática, que é, nós esquecemos, às vezes, como eu falei, a essência da cirurgia plástica, que é reparar, a pessoa esquece como ela estava antes daquilo. Temos aí uma questão importante. Eu acho que isso... as fotos nos ajudam muito, né? Mas eu sempre eu pontuo para paciente assim, e é normal, né? Sim. Eu já passei por cirurgia, a gente realmente esquece, né? Sim. É muito difícil, né? A nossa percepção muda tanto. Tanto que você... Como é que E estava antes? inclusive a nossa forma de exigência, né? A gente fica mais Sim. exigente. E muda muito a percepção e a gente esquece. Sim, Então, é muito difícil você fazer essa comparação do que você estava antes com o que você está agora. Entre esse caminho, se esquece. esquece. Né? E aí a expectativa é onde ela começa a atrapalhar. E aqui eu acho que, por isso que as pacientes elas precisam ficar calmas nesse momento. Ficar muito calmas, porque o que acontece às vezes é assim, vou dar um exemplo objetivo, vai ficar mais fácil para a gente entender. Vamos pressupor que eu tenho uma situação onde que nessa situação, hoje eu tenho 40%. A minha meta é ficar 100% dela. Aí eu opero e ao invés de eu ficar 100%, eu fiquei 70%. O que acontece? Aí eu esqueci que eu estava 40%, como a gente estava falando aqui agora, porque eu estou 70%, eu estou 30% a mais. E começo a discutir que você errou. Você errou. Porque você deveria me deixar 100%. Você me deixou 70%. E aqui é um problema, porque aquilo aqui que está atrás, os 40, é importantíssimo para a gente poder ter uma conversa racional, para falar assim, calma, Sim. ficar muito calma. Eu entendi que eu não cheguei no 100, talvez não consiga chegar mesmo. A Angelina Jolie talvez não dê. Mas vamos tentar refinar, vamos tentar chegar a um número que você fique satisfeita. Isso aqui é difícil, isso é muito difícil. Então, eu percebi que as nossas pacientes do Brasil, aqui dá para ver até pelas jurisprudências, assim, qualquer um pode digitar no Jus Brasil e vai achar, não estou inventando nada aqui. Elas estão tendo dificuldade, pelo menos nos litígios que a gente está encontrando, de entender isso. De entender isso. E é bom entender. Acho que é importante falar sobre isso e entender isso. Porque isso também vem muito de se aceitar. Sim. Né? Assim, é o principal ponto. É o principal ponto de se aceitar. Sabe que tem uma pesquisadora, uma psicóloga, da SBCP, inclusive, que ela se especializou em situações de borderline e ela falou que houve um aumento significativo no Brasil de pacientes com certas formas de se ver diferente, tanto paciente de borderline quanto TDC, que é transtorno dismórfico corporal. Sim. Houve um grande aumento, então, algum momento, isso não... o paciente tem que ter essa paciência de ter uma conversa franca. E, às vezes, quando um cirurgião pegar e falar, vamos chamar um terapeuta para conversar junto, não deve se sentir ofendido por causa disso. E é difícil, né? Porque as pessoas falam, você está me chamando de louca? Não. Eu acho que é importante ter um outro profissional trabalhando conosco. Eu acho que é uma luta muito grande nesse quesito. Eu acho que
Vale muita discussão, gente. Nós vamos ter aqui convidadas e Falar sobre convidados para falar sobre isso, porque eu Sim. acho que é uma questão que vai facilitar muito, vai diminuir muito a ansiedade da paciente, até aquela que busca operar e às vezes ouve a insatisfação de uma outra Sim. e que não sabe todo o contexto, né? Sim. Porque eu sempre gosto de pontuar para as pacientes, assim como os meus colegas, que não existe ninguém igual. Não, exato. Né? Os nossos organismos são únicos, né? E um resultado em uma pessoa vai ser diferente da outra, mesma técnica, o mesmo procedimento, Sim. mas vão ter resultados Mas se a diferentes. pessoa entender isso, olha que beleza, você está vivendo num mundo que a cirurgia plástica está no seu melhor momento, extremamente seguro. Então, assim, eu mesmo estou querendo fazer a minha cirurgia, como eu já falei aqui. Então, você está no melhor momento. Se você entender o que você realmente quer e você se aceita, amigo, não tem erro, não está pronto. O problema é isso, as pessoas elas têm que aprender e entender isso. Se elas entenderem, elas estão prontas. Pode ir que vai dar certo, pode ir. Porque você sabe o que você quer, você entende, Sim. né? Então, eu acho, para mim, nesse momento, nós estamos na melhor fase da cirurgia plástica no mundo, é hoje. Ah, com certeza. Hoje nós estamos muito à frente de tudo. Muito. Aproveitando essa evolução de tudo, hoje a gente sabe que a inteligência artificial está aí, não tem como, né? Tem gente que tem medo da inteligência artificial. Eu, particularmente, acho que daqui a pouco a gente está aqui do lado um do outro, a gente nem sabe se a gente é mais humano. Eu tenho medo disso. Vou confessar aqui para vocês que eu tenho esse medo. Tá aqui conversando com um robozinho. Boa, vai que, né? E, Davi, hoje, como é que essa inteligência artificial, tanto dispositivo, tanta coisa nova, o que você tem para nos falar sobre isso aí? A inteligência está aí. Tá. Eu fico tentando entender ela para aplicar na nossa área, né? Na cirurgia plástica. Então, eu até mencionei da questão em relação às primeiras características. Nós sabemos de um caso de uma pesquisa feita em Oxford, que um grupo de pesquisadores fizeram a AI, a inteligência artificial, identificar a idade precisa dos pacientes. Então, eles pegaram 50 pacientes e pediram para a inteligência artificial, com o algoritmo que eles criaram, detectar a idade delas. O algoritmo acertou 100% da idade das 50 pacientes. Fizeram um lift facial, que é um procedimento na face, acho que todo mundo sabe. Perguntaram depois de um ano dessas 50 pacientes, depois do procedimento, perguntaram para ela, quanto que você acha que você rejuvenesceu, na sua opinião? E elas, 6 anos, 7 anos. Na média ficou 6,7, tá, no estudo. Aí eles pegaram o mesmo algoritmo, mediram nelas novamente, para ver, de fato, qual a idade delas agora, porque mudou os músculos da face. E o algoritmo detectou, em média, ficou 4,5 anos mais jovens. E isso nos deu uma coisa muito importante, que é o critério objetivo de conversar com o paciente. Sim. E eu acho que ela... E vai além, né? Porque, assim, eu fico imaginando a parte de corpo, como que vai ser isso no futuro, a parte da mama, né? Questões de cálculo de simetria. Nossa, assim, a gente não consegue nem... Hoje a gente tem tecnologias aí que a gente consegue gramas, centímetros, milímetros, então... Sim, e aí o bom disso, Davi, é que a gente consegue mostrar para a paciente ali no pré, olha, você consegue visualizar agora que você já tem uma diferença de altura das mamas, de tamanho, areola, então ficou uma coisa muito mais objetiva, né? Você começou a ter esses critérios. Não que o subjetivo não exista ainda, porque existe, a gente sabe, mas que você começou a ter ferramentas para ajudar a medir as questões objetivas. Sim. Né? E aí a gente consegue mostrar com mais facilidade, né? Porque muitas vezes a gente, descrevendo ali, né? Só falando, agora a gente consegue mostrar numa tecnologia, né? Eu gosto de desenhar muito, as minhas pacientes sabem disso, que eu adoro desenhar. Então, hoje é muito mais fácil a gente usar ali um dispositivo, uma inteligência artificial, uma imagem 3D. Né? A gente sabe que tem muita coisa nova aí. E aproveitando, a gente sabe que você é um entusiasmo da tecnologia, eu já te conheço e tá aí há tantos anos, né, Davi, desenvolvendo coisas cada vez melhores. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do que você vem preparando aí. Eu vou falar aqui um pouquinho, depois você briga comigo. Mas vem aí um novo prontuário, né? Não sei se eu posso chamar de prontuário, porque o que eu vi é mais do que um prontuário, na verdade. E isso vai, né, ajudar tanto os pacientes como nós, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Chama MedSci, né? É um sistema que a gente está desenvolvendo há 4 anos. Então, a grande problemática dos prontuários que a gente entende hoje na cirurgia plástica... Primeiro, não existe um prontuário de cirurgia plástica, isso é um prontuário para clínico geral, que normalmente os cirurgiões plásticos fazem uso. Né? Então, não tem algo específico. Eu sempre falo, as pessoas podem até achar que não, mas essa é a verdade.
Normalmente o bom cirurgião trabalha com a verdade. Sempre trabalhou com a verdade. Então ele quer o máximo de transparência possível. Então, o ideal de um prontuário, na minha concepção, é aquele onde o paciente e o cirurgião conseguem acompanhar ao mesmo tempo. Sim. Não tem isso no mundo. Então nós criamos um. Então nesse prontuário, o paciente consegue ver a jornada dele, o que está acontecendo na jornada, porque é uma jornada, a cirurgia plástica é uma jornada, Sim. tanto pré no pós-operatório. Então você consegue acompanhar a tua jornada pelo celular, sem aplicativo, sem nada. Você simplesmente entra no site e está acompanhando a tua jornada, que o cirurgião está preparando para você. E ao mesmo tempo você tem aquelas orientações que nós temos importantíssimas, tanto no pré e no pós-operatório, eu sei que você é muito rigorosa com isso, mais específicas e mais claras e mais precisas. No que aspecto? Normalmente o diálogo fica muito WhatsApp. Quem é paciente sabe disso. Eu não sei se isso é muito bom, porque é muita conversa, é muita coisa. É coisa demais. O ideal seria você você abrir o seu celular, vamos supor, eu estou acompanhando a minha jornada e eu tenho aquela orientação ali. Faça isso. E me informando, me lembrando do que eu tenho que fazer. Sem muitas outras conversas, só aquilo, só aquela orientação. Então, nós começamos a entender que quanto mais preciso for relacionado à jornada e sem papo furado, sem gracinha, sem nada disso dentro da conversa, melhor é para o paciente, melhor é para o cirurgião. Então, a plataforma toda ela é uma transparência entre o paciente e o cirurgião. Então, o cirurgião bom, como eu sei que você ficou entusiasmado porque você é transparente. Sim. Você trabalha com a verdade. O cirurgião que não quer trabalhar, então ele se incomoda com o paciente acompanhando a jornada dele. Sim. Ele se incomoda, porque se você é bom e você está fazendo o correto, você vai estar feliz, porque ó, sabendo que meu paciente está acompanhando, você já vai pensar, agora eu estou seguro, porque eu sei que ela vai fazer as coisas, né? Sim. A gente vai conseguir entregar as informações com mais facilidade, né? É o que você falou, o WhatsApp hoje em dia... não dá. Não dá. A gente... às vezes eu brinco que eu parei de apagar a conversa, principalmente com a minha mãe, porque às vezes eu quero citar uma coisa que eu conversei com ela. Minha mãe foi minha paciente, que eu orientei, e aí nesse meio termo a gente conversou 1000 coisas ali. Como é que foi? E a orientação ficou lá pra Sua trás. mãe foi uma boa paciente no pós-operatório? Olha, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que tem esse... Mamãe tá ouvindo, hein? Vamos aproveitar isso aqui. Você sabe que tem esse negócio, você é advogado, você vai poder me dizer. Você sabe que na minha cidade, eu sou de uma cidade pequena, de Goiás, Uruana, a capital da melancia, não podia deixar de falar que é a melhor melancia de lá. E você sabe que interior é uma coisa muito engraçada, né? Viu a gente crescer, aquela coisa toda. E você sabe que ficou muita prova isso. Será que foi ela mesmo que operou a mãe dela? Tá brincando. Porque tem aquela velha história de que parente não pode operar, né? E aí todo mundo fala, não, diz que não pode, tá na lei. E aí, tá na lei? Boa pergunta. O que a gente fala normalmente, até uma piada que fizeram uma piada uma vez, depois eu não vou falar aqui, mas sobre a questão do conflito de interesse, né? Então, o Conselho de Medicina, ele tem essa discussão ética se o cirurgião poderia operar um parente. Mas essa discussão, ela não entrou na questão da cirurgia plástica. Não entrou essa discussão. Essa discussão, ela iniciou essa discussão para questões de emergência, por exemplo. Sim. Então, porque se fosse o caso, então seria absurdo, né? Meu primo que opera comigo, eu não posso operar meu primo porque há um conflito ético de operar meu primo. Sim. Não é assim que funciona. A discussão, na época, quando foi criada, era em relação à emergência. Sim, até porque aí o emocional entra em jogo. Exato. Essa era a questão, tá, gente? Essa era a questão. Então... Tá vendo, gente? Então é mais fácil agora de acreditar que... Então, voltando à sua pergunta, operei minha mãe, mas mãe sempre é mãe, né, Davi? Vixe. E eu não sou a doutora Suelen pra divina. Um beijo, mãe. Mas ela se comportou bem no pós-op. Olha, graças ao meu pai, eu vou dar um beijo para ele aqui, que foi um enfermeiro excelente. Ixi, isso é uma coisa legal, né? Porque não tem como você fazer um pós-operatório se você não tiver apoio da família, não dá. Entramos numa questão importante. A minha mãe foi muito bem assistida, lógico, né? Eu trouxe ela para perto de mim, né? Até porque minha mãe, né? A gente sabe como é isso. Mas meu pai foi essencial, porque eu não estava em casa, né? 24 horas, eu tinha que trabalhar. Então, ele ficava ali com ela. E eu sempre falo, gente, ainda bem que você falou disso.
essa coisa de acompanhamento, gente, é muito importante, assim, é uma coisa que o paciente tem que entender o quanto isso é importante, precisa de alguém. Você chama os maridos para poder acompanhar a consulta lá? Olha, eu chamo e geralmente quando a paciente... Sabe que tem umas pacientes que são terríveis, né? As pacientes falam assim, não, doutora, eu tô operando sem meu marido saber. Tem até uma aí que eu operei, ela vai lembrar que é ela. Ela falou, não contei pro meu marido nem pra minha mãe. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Primeiro que vocês vão matar de susto a mãe e o pai, né? A gente sempre busca que tudo dê certo, né? Mas nós sabemos que toda cirurgia tem risco, complicações podem acontecer. E aí, se você não tem apoio? É isso que eu tô pensando, porque assim, você tem o início, toda a cirurgia plástica, os primeiros 30 dias, nossa, é uma desgraça. Quando nos odeiam. Não tem como, não tem como. Então, esse é o momento que talvez eu acho que o paciente está mais fragilizado, que é um apoio, um carinho, né? Vai dar tudo certo. E eu fico mais, eu ia querer minha esposa ali do meu lado ali. Sim. E você sabe que, aproveitando que você falou aí de carinho, de atenção, e isso é importante até pra gente, né? Porque o que acontece? Às vezes a paciente, ela vai ficar fragilizada, não tem como ali nos 10, 15 primeiros dias, 30 dias, fica fragilizada mesmo. E aí, se não tem alguém ali da família apoiando, ou amiga que seja, vem pra gente. Só que a gente não tem só uma paciente. A gente não tem só 2 ou 3. Nós temos várias. E aí, você está em cirurgia ou você está no consultório, você não consegue ali, talvez, ser imediato, né? Na dúvida do paciente. Aí é onde vem, muitas vezes, a frustração, sabe? Isso é uma coisa que... Acho que pega ali. Pega, sabe? Às vezes não é nem uma questão cirúrgica, né? Às vezes, talvez, o paciente precisa tanto de alguém para apoiar. E ele... Todo dia. Porque os primeiros 30 dias é todo dia você não quer só um dia só. Eu até comparo com o meu cachorrinho. Meu cachorro ele quer o tempo todo carinho, não pode parar. Com certeza. Né? E é assim, nós somos humanos, são assim também. Claro. Então, você não quer parar de ter essa atenção. E aí fica difícil. Como é que eu vou fazer isso 30 dias em seguidas com o paciente? Ele precisa ter alguém ali para ajudar ele, né? Sim. E aí nos ajuda também, ajuda o paciente. Né? Aí sim a gente tem um pós-operatório aí de sucesso. Davi, eu queria te agradecer pela sua presença, veio lá de Curitiba, tá aí atarefado, viaja para lá e para cá, mas tirou um tempinho para vir aqui bater esse papo. Ótimo. Queria que você fizesse as suas considerações finais e deixasse rede social, seu nome, tudo aí pra gente correr atrás. Deixa. Então, primeiro, muito obrigado, foi um prazer. Eu adorei, acho que, olha, vou ser bem sincero, eu gostei muito, inclusive... do nome, Plástica Sem Medo. Olha, tão simples, né? Sim. Tão simples, né? Bem bacana isso, eu vou acompanhar mais. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, das minhas empresas, é só entrar na minha rede social, é Davi Castro Stacchiarini, Dr. Davi Stacchiarini, né? Também é da minha rede social. E é isso. Fico muito feliz. Até a próxima, né? Até a próxima, gente. Obrigada por mais esse episódio, por estarem aí nos acompanhando e continuam seguindo as nossas redes sociais, aí nos acompanhando, o Instagram, o nosso YouTube Plástica Sem Medo e até o próximo convidado.